Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais uma live do nossos estudos aos Romanos. Hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 10. Mas antes a gente quer orar e quer agradecer a Deus pelos feitos e pelos cuidados que Ele teve sobre a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero iniciar essa live agradecendo a cada um de vocês que orou aí pela minha família, pelo consolo de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia, né, no momento de perda que nós tivemos, ainda estamos em luto. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que oraram por nós. Também quero agradecer pelas orações, porque tanto eu como minha esposa enfrentamos aí um momento difícil com a Covid, mas Deus também tem nos sustentado, tem nos dado força e temos superado também esse momento difícil. Louvo a Deus pela tua vida, viu? Pela tua disposição em orar por nós, em lembrar por nós, em lembrar de nós. Tem uma expressão de um filósofo grego que dizia que o intercessor é temido na terra, conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Então, cada um de vocês sintam-se assim, conhecidos na terra, temidos no inferno e amados no céu, por serem intercessores e se colocarem sempre à disposição do outro, orando. E é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Temos aí a irmã Tamara, que ainda procura um doador, o Rodolfo também. Temos o irmão da Tamara, que saiu de uma cirurgia há pouco tempo, está bem, graças a Deus. Tem respondido bem aí ao pós-cirúrgico. E tantos outros que você talvez se lembre. Tem a família do pastor Samuel lá, Cristiane, Felipe, a sogra dele. Também estão enfrentando esse problema com a Covid. E eu posso dizer e garantir que não é fácil, não. São momentos muito difíceis, momentos de dor, de angústia, mas vamos orar para que Deus sustente a família do pastor Samuel ali também nesse tempo, com suas fortes mãos. Talvez você tenha também um pedido de oração aí, eu queria que em nome do Senhor Jesus você baixasse sua cabeça comigo agora e nós orássemos, clamando pelo socorro divino sobre essas circunstâncias, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai, como aqueles que precisam, mais uma vez, Senhor Deus, colocar diante do Senhor as suas lutas, as suas angústias, as suas dores, suas dúvidas, porque reconhecemos que Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és poderoso, e o Senhor pode mudar qualquer situação, Senhor, qualquer diagnóstico que esteja diante de nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós colocamos essas pessoas que foram aqui citadas diante do Senhor. A Tamara, por exemplo, para que o Senhor aponte, Senhor Deus, mostre um doador para ela, Pai, em nome de Jesus. O Rodolfo, embora as notícias sejam boas, mas oramos para que ele saia, Senhor Deus, daquele hospital, que ele retorne para casa. Colocamos a família do pastor Samuel, Cristiano, Felipe, Senhor Deus, todos ali em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, a sogra dele também, para que o Senhor alcance também no seu tempo. Tire, Senhor Deus, todo medo, tire, Senhor Deus, toda ansiedade, em nome do Senhor Jesus, alivie o fardo, ó Deus, que a cura chegue até a casa do pastor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tantos outros que estão sendo lembrados agora, Senhor Deus, pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que visite cada casa, cada causa e faça ali cumprir a sua vontade soberana sobre cada situação. Te louvo também pelo seu cuidado aqui sobre minha casa, minha família, tanto eu como minha esposa, nós te louvamos, porque nesse tempo percebemos o seu cuidado e o seu amor se manifestando sobre a nossa vida, e hoje nós podemos dizer, Pai, que o Senhor nos curou. O Senhor nos trouxe, Senhor Deus, uma qualidade de vida e agora até com um novo olhar
sobre a vida. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós oramos, intercedendo por cada enfermo, por cada médico, cada cirurgião. Ó Senhor, em nome de Jesus, cada enfermeiro, cada assistente de enfermagem, ó Deus, visita, consola, dá força. Seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, o consolo nesses momentos, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nós oramos assim, Senhor Deus, desde já agradecidos, porque oramos usando o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje, então. Quero que você acompanhe aí Romanos capítulo 10, que diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz: a palavra está perto de ti, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Me revelei àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Me lembro que nós, quando falávamos do capítulo 9, nós dizíamos que, eu mesmo disse que era um capítulo muito complexo, que até usei duas teorias aí, né? Calvino e Armínio, onde eles entrelaçam entre eles algumas ideias ali, e a que mais tem prevalecido aí no nosso tempo, em algumas denominações aí, é essa ideia da eleição, né, da pré-eleição, que Deus escolheu uns para o céu, outros para o inferno, e é mais ou menos assim que caminha ali o capítulo 9, mas não tem nada a ver com isso, não é essa a ideia. Paulo só está chamando a atenção e lembrando que os israelitas são os escolhidos de Deus, a nação santa, ali, o povo adquirido.
É ali que tudo começou. E agora, no capítulo 10 ele muda toda essa ideia, todo esse conceito, e ele já começa fazendo uma afirmativa muito legítima, muito forte. Ele começa dizendo assim: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que todos sejam salvos. Então, olha que legal. Paulo começa agora já esse capítulo 10 trazendo uma ideia pelo menos é como eu vejo e prego e tento viver. A ideia de que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra sem antes alcançar a vida eterna, que é Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim, a minha oração, a minha petição, a minha vontade, o desejo do meu coração é que todos os israelitas fossem salvos. Mas, mesmo testemunhando que eles têm zelo pelas coisas de Deus, esse zelo não se baseia no conhecimento, porque eles ignoraram a justiça. E a justiça que Paulo fala aqui é a justiça lá do capítulo 4, a justiça de Deus. Ou do capítulo 5, justificados, pois em Cristo temos paz com Deus. Então, essa ideia agora que Paulo vem trazendo, é uma ideia que abre o leque sobre essa questão da vinda de Jesus, do propósito da vida de Jesus. Então, estar em Israel, andar em Israel, caminhar em Israel, isso não fecha um ciclo de Deus sobre a humanidade. Pelo contrário, o estar, andar, caminhar, pregar em Israel, em Jerusalém e nas cidades vizinhas, dá essa ideia dessa abrangência do Evangelho. Por isso que Paulo é o apóstolo aos gentios, porque, como dizem os próprios textos aí, enquanto eles pensavam que o Evangelho estava fechado só para eles, Deus abriu a mente, o coração, a boca dos seus apóstolos agora, e eles saem pregando, e aonde esse Evangelho é pregado, as pessoas vão sendo transformadas. Algumas coisas nós temos que pensar. O judeu, ele tinha essa ideia de, até falei um pouquinho ontem sobre uma pregação que eu fiz, essa ideia de legalismo, né, de serem justificados ali pelo ato de fé lá de Abraão, de Moisés, de Isaac. Então eles trazem isso como linha de raciocínio e eles não conseguem quebrar isso. Eles estão baseados na lei, firmados na lei. Eles acham que a lei vai justificá-los diante de Deus. E por isso que o próprio Paulo fala aqui que eles tinham zelo pelas coisas de Deus. Eles tentavam no máximo cumprir ali. E Paulo tem base para falar isso, né? Que Paulo foi judeu de judeus, hebreus de hebreus, né? Ele veio também dentro de uma linhagem, digamos assim, de farisaísmo. Então ele era muito conhecedor da lei, ele mesmo diz isso. Tão conhecedor que quando ele descobriu o caminho, né, os que estavam agora abraçando o evangelho, ele tomou a iniciativa de começar a perseguir a igreja e matar até os cristãos, porque ele achava que estava em conformidade com a lei judaica. Por isso que lá no capítulo 9 de Atos, quando Cristo visita ele, diz: por que você me persegue? Mais uma centralidade de que Cristo é o Evangelho, que Cristo é a verdade eterna revelada. Então, Cristo não fala para ele assim: por que você persegue as pessoas que estão falando de mim? Por que você persegue essa nova religião? Não, Cristo fala: porque você me persegue. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, ele tem base ideológica, cultural, intelectual, para dizer o que ele está dizendo para os judeus. Olha, o meu desejo, o desejo do meu coração, a minha vontade é que vocês se convertessem, que vocês fossem salvos. Mas, como ele se baseava em uma justiça totalmente equivocada, justiça de homens, né, em legalismo, ele então cita aqui alguma dessas questões de legalismo. Ele mesmo diz assim: por fim, a lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Ou seja, tudo que vocês ouviram até hoje, tudo que os conduziu até hoje, encerrou-se em Cristo. Cristo cumpriu tudo isso.
e ele é o nosso justificador. E ele continua dizendo aí no versículo 6, ou 5, melhor dizendo, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Ou seja, aqueles que andam pela lei viverão pela lei, viverão pelas regras, pelos jogo de palavras, conceitos filosóficos e que não acrescentam nada, muito pelo contrário, leva as pessoas à discussão, leva a pessoa ao esvaziamento da sua própria humanidade, e as guerras, as discussões em praças públicas, os questionamentos, eles eram muito mais fervorosos por causa dessas questões. Quem corre atrás da lei deve viver por ela. Não sei se vai dar conta. Espero que você não esteja dentro dessa ideia de achar que a lei pode construir em você uma aparência de Cristo. E ele continua dizendo assim, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu. Ou seja, não diga em seu coração que é necessário Jesus vir de novo. Não diga em seu coração que agora também é necessário que Jesus faça tudo aquilo de novo para que você entenda e você tome a iniciativa de conhecer Cristo. Não, agora é a fé. É a fé. Tudo que você viu, tudo que foi pregado aos antigos, conduziu você a um tempo de agora olhar e falar, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Olha o que ele diz no versículo 10, né, mais ou menos isso aí. No versículo 8, olha o que eu começo a dizer. Mas o que ela diz, ou seja, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, a palavra está perto de você e do seu coração. Aí você pode dizer assim, mas como que a lei diz isso? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você podia abrir comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 30, Deuteronômio ali é o Pentateuco, certo? É a Torá. Então, veja ali, 30, Deuteronômio, a partir do verso 11. Diz assim, o que hoje eu estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo, ou proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando, proclamando a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. Olha só, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Veja que hoje eu ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos e decretos de ordenança. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará aonde vocês tomarem posse. Então ele está citando aqui essa regrinha de Moisés, essa lei de Moisés, que tinha sido citada em Deuteronômio. Ele está simplesmente reproduzindo a fala que foi dita por Moisés lá embaixo, para legitimar o que ele está pregando. Então, quando se ouve algo, ou alguma ideia da qual já traz na nossa mente, temos na nossa mente, isso abre a nossa visão, abre os nossos ouvidos para as verdades que estão sendo inseridas aqui. Então ele diz assim, a palavra está perto de você e do seu coração, a palavra de fé que eu estou proclamando. Se você confessar Jesus como Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo, então, quebra aquelas questões de sacrifícios, de cultura, história, legado. Ele chega em Cristo e diz, olha, se você reconhecer que aquele que andou na face da terra, aqui, entre nós, que entregou a sua vida para morrer na cruz, e lá na cruz
ele libera um perdão sobre toda a humanidade quando ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aquele mesmo, depois de ser colocado sobre a pedra, ao terceiro dia, ressuscita, aparece aos discípulos, aparece aos seus seguidores, e ainda os desafiam a tocarem nele, a caminharem com ele. Mais de 500 ressuscitaram. Se você crer que tudo isso não é história, é uma realidade, é um fato verídico, e você confessar que esse Jesus que teve essas iniciativas é o seu Senhor, é o Senhor da sua vida, do seu coração, e você falar isso com a sua boca e crer em seu coração, você será salvo. Olha como o Evangelho ficou fácil. Fácil, nessa ideia de não ter mais que esperar que um sacerdote faça por mim. Fácil nessa ideia de não ter que pegar um animal e sacrificá-lo em meu lugar, porque Cristo já foi esse sacrifício vicário. Sacrifício, como diz Hebreus, que vale uma vez por todas. Um único sacrifício que vale de uma vez por todas. Então a nossa confissão, a nossa fé, a nossa convicção no coração é algo que nos revela a salvação de Deus. E ele continua dizendo assim: pois com o coração se crê para a justiça. Ou seja, no coração se crê que Jesus me justificou diante de todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Ele é a nossa justiça. E ele mesmo diz aqui, ó, e com a boca se confessa para a salvação. Eu encho meu coração das certezas de Deus, abro os meus lábios e confesso: Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E ele confirma novamente dizendo: porque as Escrituras diz que todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E é interessante que ele chama a responsabilidade para o povo judeu que estava ouvindo ele, como nós dissemos antes, tanto judeus cristãos como gentios que estavam se convertendo agora, estavam trazendo consigo essas ideias de que havia essa controvérsia, essa guerrinha de não é assim, é assado. E agora ele está dizendo assim: tanto a judeus quanto aos gentios. Não há acepção mais de pessoa. Jesus não faz mais diferença, pois o mesmo Jesus é Senhor de todos, abençoa a todos ricamente o que invoca. Então saiu de uma área geográfica e se expandiu. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, porque a sua centralidade não ficou apenas em um lugar, ela se pulverizou, ela se espalhou suas verdades e chegou até nós. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus por isso. Mas ele também começa a chamar a atenção, dizendo assim: mas como eles invocarão se eles não crerem? Como? Vocês precisam tomar iniciativa, vocês precisam encher o coração de vocês dessa certeza, dessa convicção, vocês precisam crer, é o primeiro passo. Porque ele diz assim: como crerão naquele que nem ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, olha o processo todo sendo colocado por Paulo. Eles precisam crer, para crer alguém precisa falar, e para que alguém fale, alguém precisa ser enviado. Porque aqueles que são enviados, seus pés são formosos, são belos, porque eles anunciam coisas novas, boas novas, coisas de Deus. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram. Lembra de Evangelho de João, capítulo 1, verso 12? Diz que eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. É isso que Paulo está afirmando aqui. Houve um envio dos apóstolos, os homens saíram para pregar o Evangelho, mas eles não foram acreditados. As verdades que eles diziam, que eles viviam, passou despercebido por muitos. O próprio Jesus falou: olha, bate numa casa, vai em dois. Se não te atender, se atenderem, entrem, posem, preguem, abençoem aquela família. Caso contrário, sacuda a poeira do pé de vocês e vá embora. Então, o Evangelho está aí para mudar a sorte das pessoas. O Evangelho é Cristo.
Ele está aí para mudar a sorte das pessoas, Ele está aí para trazer uma qualidade de vida. Se elas rejeitam, não é a nossa culpa que pregamos. Mas como eu também disse antes, ai de mim se não pregar o Evangelho. E para encerrar, ele usa mais 3 agora, profetas dentro desse contexto. Ele usa Moisés, quando ele diz no versículo 19, em primeiro lugar Moisés diz, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. É isso que está acontecendo em Romanos. Os judeus ali convertidos estão ali com ciúmes dos gentios que estão se convertendo, porque eles se convertem com seus hábitos, com seus usos e costumes, mas eles estão ali fervorosos, buscando a Deus em oração, mudando as suas vidas. Depois ele usa Isaías, dizendo, Isaías diz que ele foi achado por aqueles que não procuravam. Jesus se manifesta às pessoas através de nós. Muitos, como eu disse já, muitas pessoas precisam ver o Cristo que está em nós, porque às vezes eles não estão procurando. Mas eles estão à procura de religião. E quando eles encontram Cristo, esse Cristo que está em nós, esse Cristo que consola, que ora, que intercede, que ama, que estende a mão, que prega a palavra, então eles conhecem essa verdade e eles são achados por Cristo. E ele continua dizendo assim, a respeito de Israel, Isaías disse o seguinte, o tempo todo estendi a minha mão a um povo desobediente e rebelde. O problema estava nas pessoas e não em Cristo. Vamos atualizar isso. O problema está nas pessoas e não em Cristo. Então vamos tirar 3 aprendizados básicos aqui. O primeiro é que, assim como Paulo, o nosso coração deve estar sempre desejoso para que haja conversão na vida das pessoas, para que elas sejam salvas por Cristo Jesus. Esse deve ser o desejo sempre do nosso coração. Não importa quem são e como estão. O que importa é que o Cristo que está em nós precisa ser revelado a essas pessoas. E ele só é revelado através da palavra, o segundo ponto. A palavra que está perto de nós, da nossa boca, do nosso coração. Então, nós temos esse tesouro, como diz o próprio Paulo aqui, aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Mas para que não a excelência venha de nós, mas que venha de Deus. Há poder no nome de Jesus, esse Jesus que está aí na tua casa, Jesus que tem abençoado a tua vida, que salvou tua família. Ele precisa ser pregado urgentemente. Não no sinônimo de religião, mas no sinônimo de salvação, de graça e de misericórdia. E por último, a expressão aqui é um pouco dolorida. Ele diz que estendi a minha mão a um povo desobediente e rebelde. Que esses sentimentos, que esse tipo de adjetivos não faça parte do nosso contexto. Nem desobediência e nem rebeldia. Entregamos a nossa vida a Jesus. Reconhecemos e confessamos Ele um dia como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que o mundo saiba disso. Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso aí, meu irmão. Enche seu coração de motivação, talvez pelo seu vizinho, pelo seu colega de escola, pelo seu colega de trabalho, por aquele seu parente que você acha que não tem mais jeito. Pois é. Paulo diz que o coração dele estava cheio de desejo que as pessoas fossem salvas. Que Deus ilumine a sua mente, seu coração, te dê muita graça nesse tempo e você possa celebrar ser de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar com mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo aqui juntos. Obrigado pela sua palavra lida, explicada e aplicada. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos a cada dia entender, Senhor Deus, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor conta com nós. Por isso que Ele mesmo usa essa expressão aqui, como virão se não há quem pregue. Que estejamos sempre dispostos, Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho, com palavras ou com ações. Que o Senhor possa contar conosco. Visita cada casa, cada causa, Senhor Deus, cada família, que a sua
bênção, sua paz seja revelada sobre o nosso lar e a sua salvação esteja no seio da nossa família. Seja Jesus o nosso único e suficiente Salvador. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por tua vida. Até a próxima.